no tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiadas cruzavam a região entre volante e cangaço, quando a lei era do braço, o jagunço pau-mandado do coronel invasor, dava-se no interior esse caso inusitado. Quando o Palmeira das Antas pertenceu ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria em Sexta-feira da Paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reuniu os moradores depois de uma preleção ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maus tratos. Cristo naquele ano foi o Quincas Beija-Flor, Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor. E duas cordas paralelas separavam a multidão para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Quincas conduzindo a cruz, foi ou não foi, advertia um centurião perverso que com força lhe batia. Era para bater maneiro, Bastião não entendia, devido ao grande pifão que tomou naquele dia do vinho que o capelão guardava na sacristia. E Cristo dizia: ô rapaz, vê se bate devagar, já estou todo encalombado, assim não vou aguentar. Taca a gota para doer, outro para e bateu, a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora. Estou ficando aperreado. Vou morrer antes da hora que ficar crucificado. O pior é que o malvado fingia que não via. Além de bater com força, ainda se divertia. E piava para Jesus, fazia pouco e dizia: que Cristo frouxo é você, que chora na procissão? Jesus, pelo que se sabe, não era mola assim não. Eu estou batendo com pena, tu vai ver o que é bom. Na subida da ladeira da venda de Fenelon, o couro vai ser dobrado. Até chegar no mercado, a cuíca muda o pão. Naquele momento ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas que com raiva sacudiu o cacô no chão e partiu feito um maluco para cima de Bastião. Se trabaram no tabefe, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada, deram um cacete em Caifás que até hoje não faz nem sem cor de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tronco que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na careca de Timóteo, até hoje é aguado. E até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de proteger seu filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou, cada santo pro seu lado. E desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Jesus foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Não, Chico Pedrosa. Chico Pedrosa. Apropriação cultural. E Chico Pedrosa é super famoso com esses poemas. Mas ele é da Paraíba. Mas melhor ainda. E o Edmur, eu já escutei esse. Já escutei esse poema com o Edmur assim, umas 15 vezes e pela 16ª vez eu fico emocionado com esse poema. Muito bom. Pô, o Cristo não foi crucificado, né? Foi pro xadrez. Imagina. E aí eu pedi para ele contar esse poema porque muito da fé, como a gente falou anteriormente, está ligada à religião, né? As procissões, os sacrifícios, né? As doações religiosas. Eu contei para vocês a história do filme, né? Tanto quanto pesada, e agora vou tentar me redimir. O quê? Você já arrumou um programa para todo mundo quando chegar em casa. Não, mas é uma redenção rápida. É falar sobre Don Quixote. Uhum. O Don Quixote... Tem 2 livros que eu sou apaixonado, né, que vira e mexe eu releio, que é o Don Quixote e Grande Sertão Veredas. Né? Quem me conhece já aguenta mais que eu fale sobre Grande Sertão Veredas e Don Quixote, né, Edmur? É igual você com essa procissão sua aí. Então, o Don Quixote é assim, um negócio fabuloso em relação à fé. O Don Quixote, para quem não conhece a história profundamente,
Ele era um fazendeiro. De tanto ler livros de cavalaria, ele enlouqueceu. Né? Miguel de Cervantes, ele fala que queimou os miolos de tanto ler livros de cavalaria. Ele ficou louco. E ele começou a achar que ele realmente era um cavaleiro. Né? E aí ele morava numa fazenda e tinha um ajudante que cuidava dos porcos. Que é o Sancho, o próprio. E ele prometeu ao Sancho, se o seguisse como fiel escudeiro, daria uma ilha ao Sancho. E o Sancho sabia que não tinha ilha nenhuma, mas pelo ideal, porque o Don Quixote trabalha com ideal de verdade, de confiança, de viver um sonho impossível, né? Tem até a música do Chico Buarque, chamado Sonho Impossível, que é uma música linda. Então o Don Quixote é isso. É um louco em busca do ideal. Né? E ele tem um cavalo que é um pangaré, que ele acha que é um alazão lindo, chamado Rocinante, está quase morrendo, mas é o cavalo que ele considera um alazão, assim, realmente um cavalo dos grandes guerreiros. E claro que tinha que ter uma donzela, uma dama, né? Que é a Andosa, que na verdade é a Dulcinea, que nem sabe que ele existe, mas ela existe. E a Dulcinea é a dona dos pensamentos dele, né? Ele fala, Dulcinea é a dona dos meus pensamentos. Eu trouxe para vocês para mostrar que existe essa fé, né? Mesmo dentro de uma loucura, que quem lê Don Quixote acaba acreditando que ele não é louco, é apenas um idealista. Tem a história dos moinhos de ventos, e é muito engraçado, tem uma parte muito engraçada que ele tá passando um circo, e ele fala para o Sancho, aquele leão vai atacar a gente, só que é um leão velho, sem dente, quase morrendo. E ele fala que briga com o leão, que mata o leão, mas não tem nada disso. Mas o ideal dele de verdade, né? E aí eu acho interessante isso com a fé. E o mais bonito da relação dele com o Sancho é isso, que o Sancho sabe que ele é um louco. Mas segue ele, vai junto com ele, porque confia. Né? E pelas loucuras dele, o Sancho aprende a conhecer toda a Andaluzia, toda a Espanha, né? Pelas aventuras do Don Quixote. E aí eu volto de novo agora na mitologia, que eu não contei nada de mitologia hoje, falar sobre por que iniciou a Guerra de Troia. E aí tem a ver com traição, de novo, a falta de confiança. Vocês sabem por que iniciou a Guerra de Troia? Por causa da mulher. Né? Mulher. Seguinte, teve o casamento de Tétis e Peleu, né? E Zeus ofereceu essa festa, o casamento. Convidou todas as deusas e deuses do Olimpo, mas deixou de fora uma deusa chamada Eris, a deusa da discórdia. Ninguém convida a discórdia para o seu casamento, para a sua festa, né? E Eris ficou furiosa por não ser convidada. Ela deu um jeito, entrou no Olimpo, onde estava sendo realizada a festa, pegou uma maçã de ouro, ou chamado pombo de ouro, escreveu uma faixa na maçã, a mais bela das mulheres. E no meio da festa, estava rolando funk, no meio da festa, jogou a maçã no alto. Ou só tinha deusa, né? Afrodite, Hera, Deméter, Atena. E aí, e elas batendo bundinha lá, querendo pegar a maçã. Elas estavam preparadas? E aí, as deusas mais poderosas, né? Hera, que era esposa de Zeus. Atena, a deusa da guerra, irmã de Zeus. E Afrodite, a filha de Zeus. Pleitearam a maçã para elas. E foram interrogar Zeus. Aí Zeus não vai se meter nisso, não vai escolher a esposa, a irmã e a filha. Falou, não vou decidir isso. E aí pediu para um dos súditos dele ir atrás de alguém para decidir isso. E aí vinha passando um rapaz muito bonito, que era Paris. Né? E aí o rapaz chama o Paris, tá tendo esse imbróglio lá no Olimpo. Você tem que decidir quem das três é a mais bela para receber essa maçã com a inscrição da mais bela. E aí
Hera foi falar com Paris, Hera é a deusa do casamento, da família. Aí prometeu, ó, se eu for escolhida, eu vou te dar um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa. A Atena foi falar com Paris e falou, ó, se eu for escolhida, você vai vencer todas as batalhas, vai ser um guerreiro famoso e talvez te torne imortal. Ele ficou pensando e vê Afrodite, ou a Vênus, né, em romano. Afrodite é a deusa do amor e da beleza. Se eu for escolhido, eu te dou a mulher mais linda que existe. E ela será eternamente apaixonada por você. Paris não pensou duas vezes, escolheu Afrodite. Só que Paris era um deus, era um príncipe troiano. E aí Troia e Grécia vivia meio que quase uma guerra, assim, mas se suportavam. E aí os troianos foram visitar a Grécia. Quando chega na Grécia, aí tá lá os gregos, né, aquele banquete, tudo, e aparece a dona Helena, né, Paris sentado, trocaram olhares, paixão momentânea. Paris muito bonito, Helena também muito bonita. Só que Helena era casada, né? Casada com Menelau, que era irmão de Agamenon, o Agamenon. E Agamenon era um imperador muito ruim, muito perverso, que estava doido para invadir Troia. Só que não tinha como invadir Troia. Precisava de um pretexto para invadir Troia. Porque eles tinham selado a paz. E aí Paris e Helena se apaixonam, se encontram escondidos dentro da Grécia. Aí os troianos voltam de embarcação para Troia. No meio lá do Mediterrâneo, Paris chega para o irmão, que é o grande Heitor, e fala, ó, tem que falar uma coisa. O que foi? Helena está com a gente aqui. Me apaixonei por Helena, por mim, eu trouxe Helena. Aí, pô, Heitor fica maluco, né? Vou fazer uma guerra, você está maluco. E aí tentou voltar com o barco, só que Heitor desiste, porque se volta com o barco, fatalmente Paris seria morto e Helena também. Então ele leva Helena para Troia. E aí quando Menelau fica sabendo, conta para o irmão Agamenon, é decretada a guerra de Troia. Eles vão resgatar Helena. E assim começa a guerra de Troia. E aí, de novo, o Paris e Helena mexeram no que era mais sagrado em Menelau. Por mais que ele fosse um calhorda, junto com o irmão dele, mas foi traído dentro dos aposentos dele. E aí a guerra foi declarada. E aí o resto da história fica para procrastinação, né? Tá? E aí, né, o Edmundo, a Tati falou sobre a fé, né, esse lugar que existe dentro da gente. E aí, para não deixar de falar do Grande Sertão Veredas, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, quando nada está acontecendo, existe um milagre que não estamos vendo. Opa, peraí. Quando nada está acontecendo, existe um milagre que não estamos vendo. Porque é a fé. Né? Eu estava conversando lá fora com o Antônio e com a Beth, e aí tem uma anedota muito interessante do Pascal, né, Blaise Pascal, filósofo, matemático, cientista, mas também voltado à igreja. E aí os amigos dele, cientistas, perguntavam, pô, Pascal, você acredita em Deus, você é religioso? Aí existe um negócio chamado aposta de Pascal, que ele fala assim, sabe por que eu acredito em Deus? Porque no dia que eu morrer, se Deus não existir, tá tudo certo. Mas vai que ele existe. Né? Melhor acreditar. Tá? Então é isso assim. Eu estou terminando já porque o tempo está corrido, mas eu quis deixar para vocês. Tem 10 minutos. Não, mas o Edmundo depois vai falar bastante. Ah, tá. Eu quis deixar para vocês essa ideia de fé, não a fé religiosa, essa fé que a gente carrega dentro da gente, porque a fé é uma necessidade. A fé é uma necessidade, porque a vida bate na gente, e bate mesmo, né? A vida dá umas porradas na gente. E você vai correr para onde? Quando você estiver precisando de alguma coisa. Né? Vai correr para onde? Aí tem religião, tudo, mas não é a religião em si, é a fé. É a fé. É a fé, né? Então, o Ariano Suassuna dizia que Deus é uma necessidade, né? Quem sou eu para discordar do grande Ariano Suassuna? Mas eu acho que não é Deus a necessidade, a fé é a necessidade.
Eu falei, né, no primeiro momento, do amor, da amizade. Eu acho que fé é isso, é você, no momento mais difícil, você tem a quem correr. Um amigo, uma companheira. Minha mãe faleceu em 2023. Esses dois aqui me ajudaram muito. Né? O Edmur, da forma dele, a Tati, da forma dele. Eu tinha que ser socorrido por alguém. Porque às vezes a gente passa por situações muito difíceis e tem vergonha de pedir ajuda. Mas quando a gente confia, que é a fé, fica tudo mais fácil. Então quando a gente pensa, né, nos assuntos a serem tratados, eu falei, pô, falar da fé é um perigo, né? A Tatiana falou. É um perigo, porque a gente não sabe aqui o credo de todo mundo. A gente não sabe. Né? E aí tem pessoas que são realmente muito religiosas, a te respeitar, porque é onde ela encontra ali a sua base de viver, de acreditar. Né? A Tati falou de amuleto. Eu tinha um cordão que minha mãe me deu quando eu fiz 30 anos. Eu estou com 42. 44, você pegou o cara. Não, eu estou com 53. Quando eu fiz 30 anos, minha mãe me deu um cordão, me deu um pingente, que era o dente do meu cachorro, que conviveu comigo dos 13 aos 29 anos. Pingentezinho. E me deu, eu usava, era meu amuleto. E era onde eu fazia meus apelos. Né? Quando o negócio estava ruim, eu ia lá, beijava o dentinho do cachorro, rezava. Aí a Isabela, minha filha, falou, pô, você tem o dente do cachorro, não tem meu dente? Tá vendo? Os filhos reivindicam, né? É incrível isso. Falei, vou dizer você, o que é o teco? Né? Quer que eu tire teu dente da boca agora da dente aí? Aí eu usava do... E aí no carnaval desse ano, voltando a Voluntários da Pátria, veio um cara de bicicleta e arrancou e levou o cordão. Eu atrás dele. Tentei, mas elas gritaram, não vai atrás, eu não fui atrás. Perdi o dente, fiquei banguelo. E aí, aquilo me fez um... Eu chorei, aquilo me fez um mal, porque... Não... Cristal. Foi no relicário. Aí, eu falei, pô, mas eu não posso viver dependente desse dente. Foi o que a Tati falou, né? Eu falei, não, vamos sem dente mesmo. Não vou arrancar da Isabela. É isso, porque a gente precisa ter um lugar, seja no dente do cachorro, na pedrinha que você falou, nas sensações que o Edmundo estava falando, a gente precisa ter um lugar só nosso. Só nosso. Você não precisa compartilhar com ninguém, é o seu lugar. Onde ali você se encontra, ali você se resolve. A gente vê que o mundo sempre foi muito louco. O Edmundo até briga muito comigo em relação a isso. Eu sou pessimista em relação ao homem. Ser humaninho. Ser humaninho. Não, ele é em relação ao homem mesmo. Sou. É o homem. Não, mas é que ele fala que é o ser humaninho. Não, ele está falando de homem mesmo, de homem do gênero masculino. Ele seleciona. A gente briga muito sobre isso. Aí, a gente... O outro lado também. Dois lados. Não, mas o Paulinho fala do homem. Aí a gente briga muito, é uma discussão sadia, né? Briga muito. Então, mas é isso que eu queria falar para vocês, sobre essa fé, de carregar uma fé que faça a gente entender o que é viver, né? O que é viver? Porque eu acho muito vazio você não ter fé em nada. Eu sou ateu. Tá, mas você é ateu por conta de religião. Você não pode ser ateu em relação à fé no seu filho, né? A fé na sua esposa, a fé nas suas amizades. Né? O negócio do ateu, porque dizem que o ateu não acredita em nada. E eu duvido muito que exista alguém ateu, cara. Ateu, que acredita em nada. Não é possível que o cara não acredita no sorriso da filha dele quando chega em casa. Não tenha fé nesse sorriso da filha dele. Ou quando ele está apaixonado, ele não acredita nesse amor que ele sente por outra pessoa. Sabe? Eu acho que a fé é isso. Estou sendo repetitivo, mas eu não consigo associar a fé à religião somente. Eu não consigo, assim.
A fé tem a ver, né, você vai falar, tem a ver com sentidos, né? De onde vem essa fé? Por que eu tenho fé? Né? Eu acho que é isso. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Quero agradecer muito a presença de vocês. A gente vai ter 10 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutinhos para, né, depois o pessoal falar. Se vocês quiserem fazer O meu dia já. o dele, tá? O meu tá. Então fala do livro. Para quem não sabe, eu sou escritor, esse aqui é meu primeiro livro. Denise, eu tô pegando o pé dele. É um livro que fala muito das coisas que eu falei, né? Eu nasci em 2015, quer dizer, tem 10 anos de lançamento. E foi um livro legal, foi premiado, as pessoas gostam de ler esse livro, chama No Fio da Vida. Tá? E tem outro, chamado O Oitavo Demônio, que fala sobre os pecados capitais. Que começa com a frase, que quem me conhece essa frase, né? Que é meio clichê, mas eu gosto muito, que a vida é urgente. Né? E a vida é urgente não no tempo cronológico, no tempo a ser vivido. O Oitavo Demônio fala sobre os pecados capitais, né? Em vez de trabalhar pecados, eu nomeei de demônios. Comecemos para poder... A gente vai fazer. E aí, na verdade, são 7 pecados capitais, mas tem um 8º demônio, né? Quem será o 8º, ou quem seria o 8º demônio, né? Eu deixo uma pergunta para vocês que tem a ver com fé, que é o inverso da fé, que é a inveja. A inveja é um demônio muito triste. E eu lembro quando eu era pequeno, eu senti inveja de alguma coisa. Eu não lembro o que era, assim, eu sei que foi uma inveja. Minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, não sinta esse sentimento não, que é um dos piores sentimentos que você pode carregar. E ela falou, você sabe o que é inveja? Eu falei, é querer o que o outro tem. Ela falou, não, isso é cobiça. Inveja é muito mais sério. Eu falei, o que é inveja então? Eu estava zangado pelo, sei lá, acho que algum amigo fez alguma coisa bem feita, é inveja mesmo. Ela falou, inveja é você sentir tristeza pela alegria do outro. Porra, aquilo me deu, minha mãe nunca me bateu, aquilo foi um soco na cara. Inveja é você sentir tristeza pela alegria do outro. E aí quando eu fui escrever o livro, fui pesquisar, né, e São Tomás de Aquino fala sobre isso, né? Na Suma São Tomás de Aquino ele fala que a inveja é você sentir tristeza pela alegria do outro. Eu nunca tinha lido Santo Tomás de Aquino. Então ficou esse ensinamento, que tem a ver com fé, né? Tudo tem a ver com a fé. Então é isso que eu queria falar para vocês, né? Muito obrigado. E agora passo fervorosamente a palavra para